as pessoas que têm sobrepeso, obesidade, elas tiveram muitas vantagens do ponto de vista genético em um contexto evolutivo de escassez. Não era um problema. Elas armazenavam mais gordura, né? Armazenava gordura, o cérebro precisa de gordura para você proteger o cérebro, precisa de gordura. Então, o aumento do cérebro, a expansão do cérebro e o encurtamento do intestino coincide muito com uma melhora da dieta, em um contexto evolutivo nosso. A gente agora passa de comer frutas, vegetais, insetos, oleaginosas, semente e tal. Agora a gente começa a comer osso ali de tigre, dente de sabre que foi morto por um mamute e tal. Pega um osso, tano ali. Meio que a gente começou agora a comer um pouquinho mais de carne, peixe. Expandiu o cérebro. Bem aí nesse momento começa a surgir o quê? Esquizofrenia, espectro autista, doenças e transtornos que também estejam relacionados ao aumento do cérebro. Uma vantagem para um lado, mas tem uma desvantagem para o outro. Tem mais neurotransmissores, tem uma série de coisas, principalmente dopamina e tal. Então, nesse contexto, a gente também, por aí, a gente foi navegando. Só que durante translação da Terra, eventos sísmicos, erupção vulcânica, que a gente vivia num contexto de um curto período de tempo de certa abundância de fruta, de alimento, é deserto agora. Então, você tem que adaptar durante milhões de anos. Numa situação onde tem muita escassez ali, você não tem muita coisa para você fazer. Tem que poupar o máximo possível de energia. Quem é que morre mais rápido? Quem gasta mais energia. Então, a gente também passou por um contexto de bipedalidade. A gente agora começa a ser mais bípede. Hora de, opa. Então, esses problemas de coluna que a gente sente é uma consequência da bipedalidade. Então, não tem tanto pelo. Então, nosso ancestral ali tinha bastante pelo. Agora ele começa a ter menos pelo. Pra quê? Porque ele tá numa zona ali de muito calor, cara. Você tem que deixar o mais aberto possível pra você. Começa a ter um risco aumentado a câncer de pele. E outras coisas que vão acontecendo. A obesidade, ela foi passando por isso. Qual foi o elemento em comum para a obesidade? Né? E esse aí foi um artigo da Nature, 2019. Acho que foi o volume 15. É, o volume 15. Que mostra lá claramente um flipping point, que chama uma virada de discussão de desnutrição e baixo peso para obesidade. Um crescimento muito grande. Foi ali na década de 60, 70. E tentou se avaliar. Será que foi o carboidrato da dieta que aumentou? Será que foi a proteína? Será que foi a gordura? Aí surgiram alguns estudos, década de 50, do Hensel Keys, e juntou uma série de pesquisadores para tentar entender por que em alguns países as pessoas morriam mais de doença cardiovascular do que em outros, e tinha uma diferença na dieta, Aquele lá que eles dieta colocaram mediterrânea. o povo só pra comer carboidrato e eles ficaram magros assim? Tem alguns estudos nesse sentido também. Aí tinha uma privação de proteína, tinha mais carboidrato, etc e tal e tal. A desnutrição proteica pode gerar esse efeito de extensão abdominal, o cachocor. Pausa rápida aqui. Eu estava vendo as métricas do podcast e observei que 77,3% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Você não sabe o quão importante é a sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito a gente estar melhorando o conteúdo cada vez mais, estar trazendo cada vez mais convidados. Então, obrigado de coração e de volta ao podcast. Então, aí na década de 60, 70, cara, eles começaram a fazer todos esses estudos para tentar meio que chegar a qual seria a melhor dieta, o que aconteceu. Parece que a proteína não aumentou tanto, o carboidrato se manteve relativamente igual, a gordura e tal. Tinha uma confusão ali. O que foi que mudou? Ali que se viu. O consumo calórico ficou maior. Por quê? Porque agora você tem uma oferta maior desse tipo de alimento. A oferta mudou. A qualidade do alimento mudou. A indústria de alimentos manipulou o alimento de uma maneira que você tenha muito mais prazer na hora que você come. Isso motiva teu comportamento a você continuar buscando aquilo. Se mistura com o quê? Essa correria que eu falei do dia a dia. Agora a gente não tem mais tempo. Agora é trabalho, a gente sai da zona rural, vai pro
uma área mais urbana, trabalha 6, 7, 8 horas por dia, não tem tempo disso, então eu preciso de uma comida rápida. Fast food. Beleza, tá aqui, ó, comida rápida, tem uma solução. Ninguém imaginava que ia virar o que virou. A indústria não fez pensando, a gente vai ter daqui a tanto tempo, tanto. É uma consequência de algo que foi útil para resolver um problema e criou outro. E aí a pleiotropia antagônica, ela se manifesta a partir do momento que muda o ambiente. Tem doenças, e a obesidade é considerada uma doença. Não sou eu que diz. Você pega qualquer tipo de consenso, foi classificado assim já há mais de 10 anos, hoje, 2024. Então a gente precisa considerar ela sim, porque ela é um fator de risco para muitas outras doenças. Como qualquer outra doença, ela depende de ambiente. Então existe uma incompatibilidade evolutiva. O ambiente pelo qual a maioria das pessoas, no seu genoma e na sua genética, as variantes, elas motivam o comportamento dela buscar mais comida. Só que uma coisa é você buscar mais maçã e banana num contexto anterior. Outra coisa é você buscar mais sorvete e chocolate. Né? E aí você tem um acúmulo de gordura muito maior, um gasto energético menor do que você come. Isso para toda doença, cara. Então, Tudo tem um ônus e bônus. todas as doenças elas se manifestam em ambiente. Então, sempre que acontecer e tiver uma variação fenotípica, sempre vai existir doença. Todos nós vamos ter uma doença. A diferença é que, quando você se coloca no ambiente correto para você, você vai ter mais saúde. E o tempo de doença ele vai ser curto, pequeno e não vai gerar tanto sofrimento. Se a gente se cuidar e tiver sorte, talvez com uns 90 anos ali, 80, eu pretendo chegar em 100, é uma meta que eu tenho, não sei se eu vou conseguir. Me contam aí se eu conseguir depois, me mandam um fax. Sendo um centenário. Aqui é muito difícil. Depende de genética também. Mas todos nós vamos ter algum tipo de problema. A questão é que isso pode acontecer, cara. Um dia você levantou, você foi fazer ali a tua academia, com teus 90, fez a tua refeição, normal, tal. Olhou ali pros bisnetos, despediu, deitou, dormiu, o coração parou. Teve uma parada cardíaca na hora. Ponto. Do jeito que a gente vem hoje fazendo, a gente expandiu a expectativa de vida, só que a gente também expandiu o tempo de má qualidade de vida. Então a pessoa ela pode carregar uma doença crônica, obesidade, diabetes do tipo 2, uma doença renal crônica que é fruto de obesidade, hipertensão, polifarmácia, então ela tem que utilizar vários medicamentos para controlar tal. Pouca capacidade de mobilidade funcional, dor no joelho, dificuldade para subir uma escada. Ela consegue viver assim dos 40 até os 70. 30 anos sofrendo, entende? O que mudou um pouco na medicina foi isso. A gente conseguiu estender o tempo de vida. Mas ainda não a qualidade. Mas essa qualidade de vida, ela depende do ambiente ao qual você está inserido, que te permita você colocar em prática e ter uma melhor saúde. Isso depende do ambiente, cara. Não é apenas uma questão que eu determino. Sim. Exemplo prático. Fácil aí, ó. Por exemplo, se alguém tem uma doença celíaca. Uma doença celíaca, ela é fruto de uma variante genética no alelo HLA-DQ2 e o DQ8, principalmente, nesses dois. HLA-DQ2 e o DQ8. Se a pessoa tem essa variante genética, se ela se expõe a isso aqui de glúten, ela tem uma resposta fisiológica de rejeição daquele nutriente. O ambiente fisiológico interno dela mudou a partir do momento que você se expõe a algum estímulo no ambiente ao qual você não está adaptado. Com lactose igual, se você não tem a lactase, você vai ter diarreia, vai ter um problema e tal. A genética dela predispõe ela, independentemente de estar num ambiente com mais ou menos oferta ali de alimentos calóricos, se ela estiver em um ambiente onde ela pode consumir calorias, provavelmente ela vai desenvolver sobrepeso. Existe um único gene que está determinando algo. E aí, qual é o tratamento? O tratamento é genético. É você fazer reposição, hipoteticamente, de leptina. É você atuar ali no receptor específico. A pessoa tem fibrose cística.
independentemente do ambiente no qual ela estiver, ela vai ter fibrose cística. Já tem diabetes do tipo 1, independentemente se ela está na China, Índia, Japão, sei lá onde for, ela vai ter a diabetes do tipo 1. Ela tem o tratamento dela. Hipercolesterolemia familiar, etc. Ganhar dinheiro não é determinado por uma única variável. Sim. Então, se a gente for olhar aqui, sucesso profissional, ele é um conjunto de coisas, né? Sorte. Você tá num momento ali X, num contexto X, então se mescla com muita coisa. Quais foram as decisões que você tomou em relação à carreira que você seguiu, ao contexto histórico no qual você está inserido, né? A tua maneira, porque por mais que duas pessoas possam ser gêmeas, elas podem se comportar de maneiras muito diferentes, em contextos que são diferentes. Parece que os gêmeos, eles mantêm, assim, uma relação com o outro muito forte até tal idade, lá não vou saber falar, mas depois de tal idade eles começam a ter personalidades mais diferentes, né? Não, começa ali se manifestar alguns aprendizados por contexto social, às vezes as amizades, que um passou a conviver com um grupo de amizades na escola, outro com outros. Sim. O que foi reforçado ali de um de outro. Então, essa questão profissional, ela é mais difícil de você, talvez, projetar. Embora existam algumas correlações interessantes ali, principalmente depois dos estudos do marshmallow, o teste de marshmallow, de que as crianças que decidiram não comer o marshmallow, elas tinham ali uma correlação positiva com o sucesso profissional na vida adulta. Que seria uma correlação com autocontrole. A capacidade de você adiar gratificação. Então parece que isso daí é uma habilidade importante. Mas isso é genético? Tem uma característica genética, porque as regiões que você precisa do teu cérebro para exercer autocontrole, elas são mais ou menos influenciadas pela tua genética. O que não quer dizer que, se você estiver no ambiente adequado, você possa otimizar aquilo que você já tem na tua genética. Por isso que eu digo que a genética não determina. Vamos colocar em números. Imagina que alguém tem o autocontrole 10 e uma outra pessoa tem o autocontrole 7. Questão genética. Ela não vai conseguir mexer esse autocontrole para cima nem para baixo. Ela fica em 10. E essa aqui em 7. Se essa aqui está em 10, ela está num ambiente, num contexto, onde ela tem que lidar com tentação todo dia. Talvez seja diferente dessa aqui que tem um pouquinho menos, mas ela não tem que lidar com tentação todo dia. Para ela vai ser mais fácil a sua tomada de decisão de adiar gratificação. No caso aqui que você perguntou, né? Guardar um dinheiro. Ela vai se sentir recompensada por outras coisas. Então, aí quem entrou? O ambiente.